Muito boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui iniciando esse nosso segundo programa, Essenf, o chamado da floresta, aqui pela TV Galáctica. O meu nome é Emerson Pantelão Caparelli, eu sou terapeuta xamânico há mais de 10 anos. Há 15 anos eu trabalho em ações, né, de preservação das tradições indígenas. E é uma grande honra estar aqui na TV Galáctica, sempre agradecendo o carinho do Wagner, da Karen, da Cida, nessa grande honra de estar com este programa aqui nessa TV maravilhosa, que passa tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanto compartilhar de coisas muito boas e importantes para a nossa evolução, para a nossa abertura de consciência e para a nossa espiritualidade. O programa tem agora, né, essa segunda semana, né, que nós estamos no ar, e a nossa missão é poder falar sobre o xamanismo, que é a filosofia espiritual dos povos originários e que é riquíssimo de uma diversidade muito grande. Como eu falei no primeiro programa, o xamanismo é muito complexo porque ele envolve rituais, trabalhos espirituais, conexões com muitas coisas diferentes, com uma riqueza e uma pluralidade muito grande, uma diversidade, né, muito grande, imensa, mas é simples porque é o respeito, o amor e a conexão com a natureza e tudo que está, né, nessa conexão da natureza, os elementos, os seres vivos, as direções sagradas, as forças, fenômenos, as polaridades. Então, esse é o xamanismo. É um universo maravilhoso, mágico e de muita coisa legal. E algumas delas nós vamos falar no programa de hoje. Não sei se vocês se lembram, no primeiro programa eu expliquei um pouco, né, da minha história, expliquei um pouco sobre como que vivem as comunidades indígenas, essa conexão com os povos originários, um pouco da sabedoria deles, contextualizar um pouco vocês para entenderem, né, poderem entender melhor. Expliquei um pouquinho a origem do nome xamanismo. O xamanismo ele é milenar, né, então não dá para datar a história dele. Tem gente que diz que a filosofia é realmente mais antiga, porque se a gente pensar que o primeiro habitante da Terra era um originário, era alguém como um indígena mesmo, né? Era alguém assim aborígene. Então, nós podemos concluir que o xamanismo talvez seja a filosofia mais antiga realmente, né? Porque é a conexão com a natureza. Então, quando o ser humano veio para a Terra, o primeiro habitante, ele estava nessa conexão com a natureza. Isso assim, é óbvio de imaginar dentro disso, né? É claro, a história, cada um tem, às vezes, um jeito de contar, né? Tem coisas que realmente não foram como contam, em tudo, né? Mas, com certeza, era alguém muito conectado à Terra, que estava aprendendo com ela. Como fazem os indígenas? Os indígenas aprendem olhando para as estrelas, para os céus. A astrologia guarani, por exemplo, é uma astrologia maravilhosa. Um dia a gente pode falar sobre ela. Então, o indígena aprende a ouvir o vento, ao ver para onde o vento está indo, aprende com as fases da lua, aprende vendo, às vezes, uma fruta, né? A gente fala, saber se aquela fruta tá boa ou não, é saber se os pássaros, os animais estão comendo. Se estiver comendo é porque a fruta é boa, não é venenosa. Então, tudo isso, assim, na lida ali, no dia a dia, você não vai ver num livro, deixa eu ver se essa fruta é venenosa. Não, é com o aprendizado de olhar, o aprendizado de saber que animal passou por ali olhando na terra, a pisada que ele deixou. É saber os hábitos dos animais, que períodos que eles estão aparecendo, ou que eles estão reclusos, que eles estão dormindo ou dentro de uma toca, por exemplo, para saber, né, no caso de quem caça, como que é essa caça, quando fazer e quando não. A sabedoria de você conversar com as plantas e pedir licença para pegar elas, para você usar para um banho de ervas, para um chá, para uma ritualística específica, para fazer o fumo, por exemplo, e saber a hora certa de colher, o que pedir ali, como pedir, e depois de plantar também. A hora certa tem a ver com a hora realmente, com a fase da lua que está ali ativo no momento, a energia. Então, assim, eu estou dando alguns exemplos para vocês irem vendo como isso se aprofunda. E como tem várias simbologias por trás disso, dentro disso. Eu sempre falo que o xamanismo é muito simbólico, porque assim, a nossa vida tem muitos simbolismos que a gente não percebe, esses simbolismos. Mas tudo tem um simbolismo, tudo está nos passando algo a aprender, só que a gente muitas vezes não está percebendo. E o xamanismo, ele estimula isso, ele potencializa nós estarmos mais em conexão com os símbolos, para aprender com esses símbolos. É para aprender com cada processo que esse símbolo aparece na hora certa para você. E esse símbolo pode vir de um jeito camuflado, ele não vai aparecer, oi, sou o símbolo. Vai acontecer algo, você vai ver algo, e aí se você tiver com o discernimento aberto,
com vontade de querer aprender sempre, aberto ao sagrado se manifestar, aquela imagem, aquela situação, aquela pessoa, aquela fala de alguém é como um símbolo, entendeu? Ativa algo dentro de você para te passar algum aprendizado. Então nós vamos, eu já falei um pouquinho aqui na abertura, eu fiquei de fazer aqui um toque de tambor na abertura, a gente já falei um pouquinho, mas vamos fazer então, começar o nosso programa com essa abertura, bem xamânica mesmo, porque está aqui o tambor Cherokee, olha só que bonito. Cherokee é uma etnia indígena dos Estados Unidos, tá? O tambor Cherokee, ele é sempre de dois lados, então o couro dele tem dos dois lados. Tem um tambor que as pessoas usam muito, que você segura, por exemplo, aqui, né? E só tem esse lado do couro, e esse lado aqui aberto para você segurar ele, que é o Lakota, que é uma outra etnia indígena também dos Estados Unidos. Então, é das tradições norte-americanas. Esses tambores são maravilhosos. Um dia nós vamos fazer um programa só sobre tambores, eu acho que vai precisar ter mais de um, porque tem vários tambores de várias tradições, cada um tem um ritmo, um jeito, uma maneira de você se conectar. Só que eu sempre falo uma coisa, aliás, duas que são muito importantes. Todo instrumento de poder, você tem que pedir licença para ele, porque é ele que te toca, não é você que toca ele. É ele que te toca, porque ele vai trazer o som, o toque que precisa naquele momento. Por quê? Dependendo da energia das pessoas que estão ouvindo, de quem está ouvindo ou que vai ouvir depois e precisa de um determinado toque, da egrégora que está aqui nesse momento, desse toque, né, ir para alguém que esteja precisando desse especificado tipo de toque, para invocar forças que muitas vezes a gente não sabe, não está vendo, mas que está dentro dessa cosmogonia, dessa egrégora luminosa, da sabedoria da floresta, dos povos originários, a sabedoria que vem do coração da natureza. Então, a gente que toca, né, a gente tem um instrumento desse na mão, pede licença e pede para que ele nos toque, para que ele possa se manifestar através de nós. Uma outra coisa importante no caso, principalmente do tambor, aqui é um couro de animal. Logicamente que, assim como nas penas do cocar, ou qualquer pena, ou qualquer coisa que tenha pele, o indígena não vai matar para aquilo. Já antigamente se fazia muito isso, né? Ainda há quem faça. Mas o certo da tradição indígena é você não matar o animal para usar as coisas, né, o que vem dele. E sim que seja quando seja de morte natural daquele animal, ou no caso da troca, né, de penas que ele tem, no caso das penas, né? Como até tem uma pena aqui. Então, assim, tudo que o animal, quando ele morre, né, de morte natural, e o indígena usa, pedindo sempre licença ao grande espírito e à natureza. Então pode usar o chifre, por exemplo, de um animal, o dente, o couro, as penas, a pele, né, a carne, né, dependendo. Então nada é perdido, tudo é retransformado, vamos dizer assim, transformado, reutilizado na natureza. Então aqui não mataram nenhum animal, né, para usar como couro, mas quando os animais morrem, eles pegam e fazem esse couro esticado aqui através da pele desse tambor. Esse tambor ele tem um couro de carneiro, né, mas tem um pouco de pele de cervo, cervo do campo. Então a gente honra aqui esses animais. Eu vou estar recebendo a energia desses dois animais especificamente, mais dos animais de poder como um todo. A gente vai falar sobre os animais de poder no programa, vai ser bem legal também, vai ter que ser mais de um programa. Então, esse som do tambor, ele traz assim conexões com o nosso coração, com a energia da Mãe Terra, e eleva a nossa frequência e o nosso padrão vibratório. Então, para a gente não esticar muito aqui a pele do tambor, eu vou então fazer um toque aqui de tambor e emendar numa prece que se chama Prece do Belo Caminho, que é dos indígenas Navarro, que são indígenas norte-americanos que fazem todas as manhãs essa prece para abençoar, né, o dia. Eu sei que aqui, né, o programa é exibido à noite, mas ele serve para as pessoas, se vocês quiserem depois pegar essa parte e gravar, para você usar para fazer quando você acordar. Ora, mas não precisa só fazer quando acordar, porque ele abençoa o seu dia como um todo, né? Mas para quem está com a luz no coração, todo momento é dia, ou seja, toda hora está iluminado para você ter um insight, alguma mensagem que você receba, algo que você crie, né? Para você desenvolver sua criatividade, ou mesmo numa ação normal do dia a dia. Então você pode fazer a qualquer momento essa prece. Os indígenas fazem de manhã para abençoar o dia. Então, que a sua noite, o seu dia seja sempre abençoado. Então vamos lá.
Neste momento, vai respirando de uma forma mais profunda, se possível de olhos fechados, com os pés bem firmes aí na terra, no chão, sentindo a energia circular pelo seu corpo, vai prestando atenção à respiração, ao ar. Hoje sairei a caminhar. Hoje todo mal há de me abandonar. Eu serei tal como eu fui antes, livre, leve, solto. Carrego uma brisa que percorre todo o meu corpo e o meu rosto. Hei de ser feliz para sempre, porque nada há de me impedir. Carrego uma brisa que percorre todo o meu corpo e o meu rosto. Hei de ser feliz para sempre. Belos são os meus caminhos. E essa força eu me conecto. Acima, abaixo, à esquerda, à direita, dentro e fora. Belos são os meus sentimentos. Belos são os meus pensamentos. Belas são as minhas palavras. Belas são as minhas ações. Bela é a conexão do grande espírito e da Mãe Terra, no meu coração e na minha consciência. Mitakuye Oyasin, que quer dizer, eu agradeço e honro por todas as nossas relações. Arrou. Gratidão ao tambor, a essa medicina maravilhosa, em honra aí aos animais de poder. Essa prece do Belo Caminho, ela pode ter algumas alterações, né, no jeito de falar, e muitas vezes eu deixo meu coração falar, né, assim, aberto. Às vezes o meu próprio coração, ele vem o que eu sinto e muda um pouco, né, mas tá tudo certo, assim, é importante que você, claro, a oração é daquele jeito, tem aquela tradição, tem um porquê de ser daquele jeito, e vocês podem procurar aí na internet, prece do Belo Caminho, indígenas Navajo, Navajo, né, mas tem quem escreva com 2 R's, mas como né, no jeito de escrever certo é JO no final. E assim, tem a tradição deles, mas você às vezes muda porque é o que você está sentindo, então vem a energia do momento. É muito legal que a gente perceba e deixe essa energia fluir. Vocês perceberam que eu falei 2 palavras em língua indígena, que é norte-americana, como está aí na força do tambor. O tambor, ele é muito usado pelos indígenas norte-americanos, mas também ele está muito presente na cultura da Sibéria, do xamanismo australiano, do xamanismo andino, né? No xamanismo andino também, e também no brasileiro, tá? Mas esse, como é um tambor norte-americano, eu quis honrar com essa prece do Belo Caminho que vem através deles. Vocês viram que no final eu falei 2 palavras que são na língua indígena, Lakota, né? Que é Mitakuye Oyasin, ou seja, eu agradeço e honro por todas as nossas relações. O indígena, ele sempre honra as relações. As relações com o quê? Com tudo. Com todos os seres e reinos da natureza, visíveis e invisíveis. E a relação com a nossa ancestralidade. No primeiro programa, no segundo aqui agora, eu não tinha falado no primeiro, mas é muito importante falar agora, o indígena, ele honra muito os antepassados, os ancestrais. Ele honra com muita força e carinho os que vieram antes. Então isso é muito importante. Isso é presente também em outras tradições. Pode ver que no budismo tem muita honra aos antepassados, por exemplo, né? Então essa honra aos antepassados, ela está presente no budismo, ela está presente em outras tradições na África, né? No candomblé, no culto aos orixás, tem muito disso. No Brasil também, né, através desses cultos de matriz africana. Então, no xamanismo também é assim, o indígena respeita e honra muito os que vieram antes. Então, você tem essa questão ancestral.
E como você tem essa honra, digamos assim, a gratidão a tudo, porque tudo está conectado, você diz mitakuye oyasin. Quem tiver dúvida depois de como escreve, pode perguntar para mim. Pode deixar os comentários aqui no canal. Ou podem procurar nas redes sociais para me perguntar como é que escreve. Mitakuye oyasin. Eu agradeço e honro por todas as nossas relações. E no final eu falei arro. Por que eu falei arro? Porque arro é uma expressão também dos indígenas norte-americanos, onde você está chancelando aquilo que foi dito, aquela energia que foi trabalhada, né? Se não foi dito nada, se foi em silêncio, também é uma forma de ser dito algo, né? O silêncio. Aquilo é chancelado. Então, o arro é que você fala assim é como se fosse o amém, assim seja, é assim, com honra, respeito e gratidão, que assim seja. Então, o arro é chancelando aquilo que foi dito, aquele trabalho realizado. Veja que você pode escrever arro, A-H-O-W, ou só A-H-O. Tem gente que fala só rou, H-O. E tem um trabalho que é feito por mulheres que se fala ahá. Então, o arro, ele é universal. Ele é independente de gênero, ele serve para todos. É um jeito de se falar a gratidão, com honra, respeito, assim seja, amém, para todas as pessoas poderem falar. Mas tem mulheres que gostam de usar o ahá, que vem numa expressão mais feminina. Também é válido, é super legal, mas tem o mesmo sentido e simbologia, de você chancelar aquilo que foi dito. O xamanismo, eu vou falar agora, né, um pouco assim mais sobre o que é o xamanismo, né? Então, vocês viram eu falando que tudo está interligado. Então, esse seria um dos preceitos básicos do xamanismo. O xamanismo acredita que tudo está interligado, ou seja, o que eu estou sentindo, pensando ou falando aqui em São Paulo vai reverberar com o que alguém está sentindo, pensando e falando no Japão, por exemplo. Que vai reverberar com aquela árvore que está lá na Amazônia, emitindo, né, pela fotossíntese e liberando o oxigênio, e que vai se conectar com a baleia que está lá no Oceano Pacífico, entrando debaixo das profundezas, e que vai se conectar com um encantado, ou seja, um espírito elemental, um espírito protetor, que não está no plano visível, está no plano invisível, que tem em alguma parte da natureza, seja no rio, na cachoeira, na floresta, na montanha, na caverna. Então isso é muito legal, gente, porque assim, aí a gente vê que tudo está interligado. Por isso que a gente fala que somos todos partes de uma grande teia cósmica. No xamanismo, o povo indígena usa muita referência dos animais, trazendo características dele para explicar alguma coisa que seja importante para o aprendizado. Então a aranha, ela tece, né, a teia. E como o ser humano, os animais espiritualmente, simbolicamente, trazem um lado luz e sombra, ou seja, positivo e negativo. O lado luz dessa teia é que essa teia ela forma uma egrégora, uma cooperação, uma sinergia, por osmose, por simbiose. É uma energia de coletivo, onde tudo está integrado. Isso é maravilhoso, onde a aranha tece a teia da vida, da construção, do caminho, dos sonhos que vão se tornar realidade. Esse é o lado luz dessa energia sagrada da aranha, por exemplo, que é considerada como uma grande avó. A aranha é muito importante e sagrada para o povo indígena. Todos os animais são, mas o indígena tem um respeito muito grande pela aranha, aquela grande vó que tece a teia da vida. Mas ela também tem um lado sombra. E o lado sombra da aranha é que a teia se torna ilusão. Aí você fica preso nas suas ilusões, preso no seu ego, preso na sua forma de ver aquilo negativamente ou de uma forma assim muito, muito baixa, muito perdida, muito... sabe assim, desequilibrada, vamos dizer, como um todo, né? Então aí é interessante, porque assim, meus irmãos, vocês veem que aquela ideia de que tudo é neutro, né? E aí na energia neutra, como é a natureza, você vai decidir se aquilo é bom ou ruim dentro de você. Você vai decidir se aquilo é bom ou ruim de acordo com aquilo que você sente, tá? De acordo com aquilo que você é, de acordo com aquilo que você alimenta. Por isso, minha gente, você já deve ter ouvido falar nessa historinha que eu vou contar, que diz assim, essa historinha ela é contada muito através do xamanismo norte-americano, mas os guaranis também contam essa historinha, só que de um outro jeito. Em vez de ser o lobo, o animal, é o cachorro do mato, tá? E como que é essa historinha?
bem simples, é numa cabana lá na aldeia, a criança está lá ouvindo a história do mais velho, né, do ancião, do avô, e o avô fala assim, você sabia, menino, que nós temos dois lobos, né, dentro da gente? Um é aquele que é alegre, que é feliz, que é brincalhão, que agradece a vida, que acredita na vida, que tem força, né, de agir, tem coragem, tem paciência. E o outro é aquele, a parte dentro de nós que tem ira, raiva, ódio, egoísmo, tem muita sombra, né? Tem coisas negativas, tem pensamentos negativos, tem baixa estima. E eles estão dentro de nós, viu, meu filho? O avô, né? O ancião fala para a criança. Fala, nossa, então tem dois lobos dentro da gente, ou dois cachorros humanos dentro da gente? Tem. E ele pergunta, e qual vence? E aí, aquela sábia frase que ele diz, aquele que você alimenta. Então, aquele que você alimenta, ou seja, aquele que você manifesta dentro de você, porque os dois estão dentro da gente, mas é aquele que você manifesta. Então, essa é uma sabedoria para mostrar que vai depender daquilo que a gente quer construir. Por isso que a gente fala no xamanismo que é muito importante o propósito. Qual que é o seu propósito? Tá? Então, voltando um pouquinho, né, como eu estava dizendo, no xamanismo tudo está interligado, tudo está integrado. Então, o xamanismo é uma filosofia que parte desse princípio que tudo está interligado e conectado. Na linha xamânica que eu comungo, nós temos a certeza da vida após a morte, onde nós somos um espírito que vem através de corpos, que são diferentes esses corpos, mas que vão trazer para um caminho de evolução, onde a gente vai estar sempre evoluindo para frente, jamais regredindo, pode estar estagnado, mas jamais regredindo, e vai estar sempre evoluindo, mesmo que seja uma unha, né, um grãozinho de areia, mas está em processo infinito de evolução, porque a gente acredita que o espírito é imortal e eterno, que o universo é infinito, então não existe começo nem fim, só existe o que é, mas que estamos em aprendizados, e esses aprendizados vão de acordo, porque, por exemplo, isso que eu estou falando, eu sinto isso, eu tenho certeza disso, mas a gente não consegue explicar, porque a gente está tentando explicar algo absoluto e infinito com conceitos relativos, algo do cosmos com conceitos da nossa física, né, do plano físico aqui, e da nossa física, vamos dizer assim, do ano de 2023, né, que é maravilhosa, que tenha todo um processo de aprendizado ao longo dos anos, né, que a física, a química, a ciência trouxe, mas ainda é pequena perto do cosmos. Olha o tamanho do universo, né, gente? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que não dá para a gente tentar explicar coisas espirituais com conceitos físicos, muitas vezes. Então, nós não temos como explicar como que a gente pode ter certeza da vida após a morte, mas nós temos a certeza. Nós que eu digo assim, quem comunga com essa linha xamânica que eu comungo, porque tem outros modos de pensar do xamanismo e da tradição indígena que pensam de outra maneira, que acreditam que o corpo vai para a terra e fica vivendo no mundo inferior, outros acreditam que ao desencarnar, aquele ser se vira um encantado da natureza, ou seja, ele continua ajudando a aldeia, só que no outro plano vira um ancestral e fica naquilo. Ou tem gente que acredita que o ser pode se tornar um animal, ou uma pedra, um vegetal, ou pode se tornar algum outro ser que não humano, né? Ou acredita que pode, quando morre, desencarna, vai para um plano que a terra é pura, né? É a terra de pureza. Então, também é um jeito né? Tem vários jeitos, como eu falei para vocês. Mas o meu modo de ver é esse que eu comentei. A gente acredita na vida após a morte, tem certeza de que somos seres imortais e que somos centelhas divinas e que estamos num processo infinito de aprendizado. Tá? Então, o xamanismo, nós trabalhamos com os elementos da natureza, nós trabalhamos tanto em construção mesmo, quanto na visão, na conexão com a terra, né? Tocando na terra. Quem já fez ritual comigo, vivência, retiro, nós honramos cada... É maravilhoso esse trabalho, nós honramos cada elemento. E é muito legal que a gente faz um trabalho específico com a terra, outro específico com o ar, com a água, com o fogo e com o éter. Então são os elementos da natureza. Nós também entramos em contato com as medicinas das plantas, para banhos, emplastos, chás, para o fumo que a gente usa, para várias coisas que você pode aprender com a sabedoria da natureza através das plantas. Você usa pedras de cristais, você honra as direções sagradas, porque as direções sagradas trazem energias
através do espírito do vento, que vai te passar alguma orientação, né? E, por exemplo, para nós, né, nós não falamos que são 4 direções. Claro, tem linhas do xamanismo que falam, tem linhas que falam que são 9, mas a linha que eu comungo a gente fala que são 7 direções. Começa no oeste, sul, leste, norte, cima, baixo e dentro. Olha que interessante. E aí, gente, num outro programa também eu vou falar só sobre as direções, porque as direções estão ligadas a elementos da natureza, a sentimentos e sensações, a animais de poder, a arquétipos e a práticas, né, que são ligadas a essas direções. Então, além do conhecido norte, sul, leste, oeste, você viu que eu falei diferente? Eu falei oeste, sul, leste e norte, porque é uma jornada de caminho, né, de trabalho. Então tem um porquê de ser dessa direção, começando no oeste e indo até o norte. E depois você tem cima, baixo e dentro. O cima está ligado ao céu, o baixo está ligado à mãe terra. Mas veja bem, é também o elemento terra, mas é como assim, é o coração da natureza, o coração da terra, da onde vem nosso corpo. E no céu, lá da onde vem nosso espírito. E dentro, a direção de dentro, que é a direção do coração. Então, é muito legal esse trabalho também das direções sagradas. Nós temos a conexão com as forças e fenômenos da natureza, com o sol, com o espírito maravilhoso do sol, que a gente chama em Guarani, em Tupi, de Nhamandu, que é o espírito que está atrás do sol, e também de Quaraã, que é o sol visível, que a gente vê a olho nu, com a lua, com a chuva, com as nuvens, com o vento, como eu falei, com a neve onde tem neve. Também no xamanismo nós temos trabalho com os animais de poder, que é, assim, um trabalho maravilhoso. Eu vou provavelmente falar no próximo programa. Animais de poder são arquétipos que nos ensinam muito. No xamanismo nós temos também o contato com os instrumentos sagrados, como eu falei no primeiro programa, a voz é o nosso primeiro instrumento, e todos os outros instrumentos, eu também vou ter um programa só para falar dos instrumentos, também é muito legal a conexão que você tem com eles. Você tem também as medicinas sagradas, é outro tema polêmico, e bem, as pessoas me perguntam muito. As medicinas sagradas são enteógenas, né? Ou seja, você entra em contato com o Deus interno, e são várias. A mais conhecida eu acredito que seja a ayahuasca, tá? A que eu mais consagro e tenho contato, embora eu também tenha contato com a ayahuasca, mas a que eu mais tenho contato é o tabaco, através do petenguá, do cachimbo. Eu vou mostrar para vocês em um programa também o cachimbo. Então, assim, gente, a medicina sagrada indígena é riquíssima, é maravilhosa, mas ela é uma parte do xamanismo. Tem gente que acha que que o xamanismo é só ayahuasca. Não. A ayahuasca é uma parte maravilhosa, divina, pura, completa, integrativa do xamanismo, mas é uma parte. E tem linhas do xamanismo que não fazem as medicinas, fazem outros tipos de trabalho, com meditação, com tambor, com orações, com cânticos, né? Então, é importante que as pessoas saibam disso. Tá? Por isso que eu falo, o xamanismo é muito complexo. Você tem também os cânticos e orações, você tem o trabalho dos arquétipos, que é um trabalho maravilhoso. Então, tudo isso que eu estou falando que está dentro do xamanismo, para a gente que vive em contexto urbano, são ferramentas para que a gente possa se tornar um ser humano melhor. E para que a gente possa, em contexto urbano ou não, estar mais integrado conosco mesmo, estar mais aberto à nossa intuição, estar com o foco mais direcionado, com mais discernimento, mais sabedoria, estar com o coração mais puro, estar mais grato pela vida, mais empoderado, poder pessoal, mais aterrado. Aumenta e eleva a nossa autoestima, a nossa vibração. Então, essas ferramentas de xamanismo são para isso, para a gente se tornar seres melhor. É lógico que cada um pode sentir isso de um jeito. E é o que eu falo, a religião, a filosofia espiritual, a pessoa querendo ter ou não, porque o Brasil é um estado laico, então você pode ter ou não uma religião, uma tradição, você tem que sentir aquilo que te toca. Então, para quem essa força toca, ela pode ampliar, expandir e sentir essa energia, permitir-se sentir, né? Essa energia fluir. Bom, gente, nosso programa aí tem meia hora, né? Eu sempre fico com um pouco de receio de estender muito, porque eu gosto de falar. Então, eu vou fazer aqui no final um toque aqui da maracá e sinta como se ela estivesse, assim, elevando essa energia para vocês, para que quem está vendo agora à noite possa ter uma boa noite de sono, porque é uma vibração que vai trazer cura, né, do grande espírito, a luz divina, e para quem vem em outro momento, para que possa trazer também uma transmutação e uma transformação. Pode fechar os olhos, sentir essa energia sagrada da maracá.
Gratidão, Grande Espírito, gratidão a esta Maracá maravilhosa. Este foi mais um programa Essenf, o chamado da floresta. Gratidão e um grande abraço. Até a próxima.